Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu queria deixar meus agradecimentos aos 3.500 inscritos na data de hoje. Meus sinceros agradecimentos a todos vocês, fazem muita diferença para o nosso crescimento. Se você é novo aqui, por favor, se inscreve, deixa o seu like, faz muita diferença para a gente. Deixa o seu comentário, quero muito escutar o que você tem para falar e sempre iniciar discussões positivas aqui nos comentários. E hoje eu tenho uma notícia aqui que eu acho bem interessante, só que, obviamente, talvez um pouco controversa. Mas vamos lá. Aqui o texto está traduzido, então pode ser que as palavras estejam um pouco truncadas. Tenho 28 anos e estou programada para me autoeliminar em maio. Alguns ativistas do direito de se autoeliminar querem que todos tenham acesso à eutanásia, mesmo os jovens com doenças mentais. Eles também estão tornando o processo de se autoeliminar contagioso. Soraya Terbik, de 28 anos, espera ser eutanasiada no início de maio. Seu plano, segundo ela, é ser cremada. Eu não queria sobrecarregar meu parceiro por ter que manter o túmulo arrumado, me mandou uma mensagem. No caso para o jornalista, né? Ainda não escolhemos uma urna, mas essa será minha nova casa. Ela adicionou um emoji de urna após casa. Terbik, que vive em uma pequena cidade holandesa perto da fronteira com a Alemanha, chegou a ter ambições de se tornar psiquiatra, mas nunca conseguiu reunir a vontade, talvez essa seja a palavra mais importante do vídeo inteiro, de terminar a escola ou começar uma carreira. Ela disse que foi prejudicada por sua depressão e autismo e transtorno de personalidade borderline. Agora ela estava cansada de viver, apesar de, segundo ela, estar apaixonada pelo namorado, um programador de TI de 40 anos, e morar numa bela casa com seus 2 gatos. Ela lembrou que seu psiquiatra lhe disse que tinham tentado de tudo e que não há mais nada que possamos fazer por você, nunca vai melhorar. Nesse momento, segundo ela, decidiu se autoeliminar. Sempre foi muito claro que, se não melhorar, não posso fazer mais isso. Como que para anunciar sua desesperança, Big tem uma tatuagem de uma árvore da vida no braço esquerdo, mas ao contrário. Então, para aqueles que não sabem, a árvore da vida é um símbolo cabalístico muito, muito importante. E ter ela ao contrário, né, ou seja, a árvore crescendo para baixo, é muito ruim. Dentro desse contexto mais espiritualista, vamos dizer assim, tem uma conotação bem negativa. Mas o principal que eu quero trazer aqui nessa notícia é essa ideia de falta de vontade, falta de propósito e vontade de se autoeliminar. E alguns podem até falar assim: ah, tudo bem, mas ela tem transtornos de personalidade, borderline, com certeza ela sofre muito com isso, certamente. Mas olha, muitas pessoas têm esses transtornos e muito mais problemas, entendeu? E têm super vontade de viver. Então, por isso que eu falei aqui que a vontade talvez seja a palavra mais importante desse vídeo inteiro. Quando você não tem vontade, você não consegue manifestar a sua vontade, você não consegue cultivar a sua vontade, realmente não há propósito nem força para nada. Eu falo isso porque uma das coisas que eu mais vejo no pessoal mais novo hoje em dia é justamente isso, é a falta de vontade. E essa falta de vontade de trabalhar em si mesmo, de crescer, de trabalhar nas suas emoções, trabalhar mesmo, né? Crescer na vida, ter garra, determinação, fazer coisas difíceis, superar problemas, lidar com o chefe, lidar com comandar pessoas, delegar problemas, né? Tudo isso que gera a vida dá trabalho. Lidar consigo mesmo dá trabalho, é difícil. Lidar com seus próprios medos, suas próprias dificuldades, suas próprias inseguranças, tudo isso dá trabalho. É mais fácil o quê? Se autoeliminar, então? Isso é uma escolha que está se tornando cada vez mais prevalecente. Tem muitos países onde isso é plenamente autorizado, mas para uma pessoa que, em tese, é fisicamente saudável e pode ter todo o acompanhamento, inclusive, poxa, tem um namorado, eu não sei nem o que o namorado dessa menina pensa, né? Se ele tem 40 anos, profissional de TI, provavelmente deve ter uma vida estável. Como é que ele simplesmente está aceitando, então, que a namorada se auto-elimine
em maio e ainda está achando isso bonito? Será? Porque eu não consigo entender uma notícia como essa. Porque até para isso ter ido para o jornal, é porque eles devem ter um certo, talvez, acordo aí em relação a isso. Isso para mim é um completo absurdo. Absurdo. Ainda mais ser legalizado por uma pessoa como essa. Ainda mais essa pessoa ter seres em volta dela que estão apoiando esse tipo de conduta. Estão dizendo para ela, não, olha, realmente, poxa, tá muito difícil, né? É melhor você se eliminar. É melhor você se remover da vida. Por quê? Por que viver? Dá trabalho, não é verdade? Às vezes me falta até palavras para conversar sobre esse tema. Eu acho que eu já tentei gravar esse vídeo aqui umas 2 ou 3 vezes. Porque é algo tão fora do reino de possibilidades para mim, você se auto-eliminar. Obviamente que eu sei que tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, já passaram por situações na vida onde esse tipo de pensamento já passou pela sua cabeça. Eu sou uma pessoa como essa. Eu já passei por esse tipo de situação, onde esse tipo de pensamento já passou pela minha cabeça, diante de tantas dificuldades que eu estava passando naquele momento, tantos problemas. Mas mesmo assim, obviamente, a minha decisão sempre foi o quê? Continuar em frente, lutar e prevalecer. Muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. O problema é quando a pessoa começa a seguir esse pensamento. E aí isso pode realmente é uma questão séria que deve ser tratada, mas o ponto é esse, tem que ser tratado e não simplesmente aceito. Não, olha, se realmente não tem nada que a gente pode fazer com você, é melhor você se remover da vida e tá tudo certo. Isso não existe, isso é uma completa incoerência com o sentido de viver. Isso tem que ser tratado, cuidado e preservado. A vida deve ser preservada, ela deve ser tratada com cuidado. E ela deve ser estimulada como uma planta a crescer e não a deixar de existir. Essa epidemia de falta de propósito que ocorre hoje em dia, talvez pelo nível de dificuldade das coisas, talvez pela falta de vontade que as pessoas têm de viver ou de realizar coisas difíceis. O ser humano foi feito para fazer coisas difíceis. Essa epidemia, como eu estava falando agora há pouco, na minha concepção, um dos fatores muito prevalentes para que esse tipo de coisa aconteça é o conforto excessivo que nós temos hoje em dia. Porque certamente se você vive num país de terceiro mundo, onde você tem que realmente sobreviver, lutar por cada refeição, ou vai pagar as contas no final do mês, ou para isso, ou para aquilo, não importa, realmente você vai entender o que é a sobrevivência. Agora, se você mora em países muito ricos, onde você tem acesso a tudo o tempo todo, talvez as coisas percam um pouco de sentido. Ainda assim, não é justificativa para nada, obviamente, mas estou tentando até aqui entender e analisar esse tipo de contexto de uma notícia como essa. Então, essa falta de vontade, ela é algo que está cada vez mais prevalecente nos jovens, porque eles não querem fazer coisas difíceis. E no fundo, essa é uma verdade. O ser humano tende ao conforto. O ser humano tende ao status quo. Claro que tem alguns que são diferenciados, certamente. O ideal seria que todos fossem diferenciados como esses, que buscassem o desconforto, buscassem fazer coisas difíceis, porque é assim que você consegue progredir e se elevar na vida. Agora, se você vive uma vida onde nada faz sentido, você também não tem que ser estimulado a deixar de existir. Você tem que ser estimulado a buscar propósito. E é isso que deveria ser feito. E aí fala assim, alguns ativistas do direito de se autoeliminar querem que todos tenham acesso a esse tipo de conduta. Como que existem ativistas nesse sentido? Eu acho que a gente tem que repensar muito vários conceitos e tentar entender o porquê que esse tipo de coisa acontece e estimular o crescimento, não cortar ele. Novamente, eu acho que isso é uma coisa cada vez mais prevalecente nos jovens, a falta de propósito.
a falta de querer progredir e simplesmente aceitar determinadas consequências ou determinados fins que não são bons para sua vida. E isso faz, inclusive, isso cria um nível de ressentimento muito grande na própria pessoa. Ela, no caso, ela simplesmente está aceitando a autoeliminação. Mas tem muitas pessoas que, pela falta de propósito, se tornam ressentidas, com sentimentos muito ruins, muito pesados, e acabam até virando, vamos dizer assim, ativistas de ideias erradas, seja na vida real, seja na internet. Por terem uma vida com tanta falta de propósito em coisas maiores, que às vezes acabam comprando uma ideia errada. Seja como for, eu acho isso aqui uma notícia interessante no sentido de que é necessário a gente conhecer, né, esse tipo de conduta. Obviamente a gente sabe que existe, mas isso aqui ser sancionado pelo Estado e autorizado assim amplamente e incentivado pelo visto de uma forma social, eu acho isso aqui uma loucura e um completo absurdo. A vida ela tem que ser estimulada e preservada. A gente tem que levar as pessoas a serem melhores e não estimularem elas a deixarem de existir porque as coisas estão difíceis. Bom, seja como for, queria agradecer a você que ficou até o final. Por favor, comenta, deixe o seu like e até a próxima.